Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar mais um vídeo da Palavra de Deus aqui no canal Grama Cristã. Espero que este vídeo te encontre bem. O tema de hoje vai ser a raiz do problema. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje. E para isso eu gostaria de ler no Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu o irmão Lucas, no seu capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9, 4 versículos apenas. O título diz: A parábola da figueira estéril. Está escrito: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixe-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E, se der fruto, ficará. E, se não, depois a mandarás cortar. Amém. Bom, analisando o contexto imediato dessa fala de Jesus, desse discurso de Jesus, desse momento no ministério de Jesus, nós vemos que Jesus está falando sobre justiça. Esse é um tema muito espinhoso para tratar, é um dos temas que eu mais gosto de falar sobre Deus, mas é o que um dos considero, daqueles que eu considero mais difíceis de tratar. Porque nós, seres humanos, quando falamos de justiça, nós queremos que a justiça seja feita para os outros. Mas quando é para nós mesmos, aí a gente quer escapar, né? A gente pede justiça quando nós nos sentimos injustiçados, nós clamamos por justiça, nós exigimos os nossos direitos, mas se a justiça é contra nós, então aí a gente pede misericórdia, aí o nosso senso de justiça fica como que distorcido, né? Fato é que Deus, através do seu plano, do plano de Deus em cada um de nós, Ele tem nos dado oportunidades. Ele dá oportunidade para todos os seres humanos. Como disse Jesus, o sol nasce para todos. Né? Para todos o sol nasce. Então isso é uma coisa que acontece todos os dias. E nós devemos estar sempre falando com Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado a cada dia de vida que nós temos sobre a face da terra. Fato é que essa parábola ela é contada primeiramente para os judeus. É aos judeus que Jesus quer falar. É aos judeus que Jesus quer alcançar. O judeu ele tem um senso de justiça muito particular. Ele acha que Deus tem que fazer justiça com todos os povos e que eles, como povo de Deus, eles gozam de uma certa simpatia de Deus. Eles são como que o xodozinho de Jeová para todas as situações. E Jesus vai mostrar que não é bem assim. Bom, Jesus poderia chegar e dizer para eles: olha, vocês estão cortados. Poderia ser direto e reto e direto ao ponto, mas Jesus decide, antes de dizer, ou querendo dizer a mesma coisa, ele resolve então contar uma parábola, a parábola da figueira estéril. E ele começa dizendo: um certo homem tinha uma figueira, uma árvore que produz figos. E essa figueira, essa árvore que produz figos, estava plantada em uma vinha. Vinha é lugar, ou seja, é uma terra, é um cercado onde se produz videiras. E as videiras produzem uvas, né? Então era uma figueira plantada em uma vinha. É isso que diz a palavra. Isso era comum no Oriente Médio, né? Sei lá, diversificar a cultura, fazer uma sombra.
e principalmente, óbvio, dar figos, que é para isso que uma figueira existe. E aí esse dono da vinha disse ao vinhateiro, que era aquele que era especialista em vinhas, ou seja, em uvas: eis que há 3 anos eu venho procurar figos nessa figueira e não o acho. Né? A figueira, quando plantada, ela demorava cerca de 3 anos para chegar à sua maturidade. Então ela tinha um processo de crescimento e demorava 3 anos para começar a dar frutos. E depois de 3 anos começava a se dar frutos, e uma figueira é uma planta muito frutífera, ou ela é muito boa, né? É muito fácil de dar frutos. Se dá fruto de 2 a 3 vezes por ano, ou seja, de 4 em 4 meses, essa figueira ela tinha que produzir figos. E aí o homem vai, vez após vez, então procurar figos na figueira e não acha. Esse homem espera 6 anos para tomar a decisão que ele toma. 3 anos de amadurecimento e depois 3 anos, indo de 3 a 4 vezes, de 2 a 3 vezes, desculpa, por ano, procurar figos nessa figueira. Ele já tinha ido procurar figos lá, depois do amadurecimento, 9 vezes, não achando nela figo algum. E aí esse homem tinha perdido a paciência já. E aí ele chegou ao vinhateiro e disse: olha, corta, porque ela ocupa o solo inutilmente. Essa planta está roubando nutrientes do solo. Ela está roubando nutrientes até das vinhas que eu tenho plantado aqui, que poderiam estar talvez produzindo melhor, e ela está roubando nutrientes, e ela não cumpre o papel dela para a qual ela nasceu. Ela nasceu e ela existe para produzir figos. E eu venho aqui há 6 anos e eu não acho figo algum. Então corta, é melhor cortar. O vinhateiro, então, dessa parábola, que pode ser o próprio Jesus Cristo, ou até mesmo o Espírito Santo de Deus, pede a Deus, o Pai, mais uma oportunidade. Senhor, deixe-a este ano, até que eu a escave e a esterque. Aquela figueira, olhando para ela, nós não identificaríamos nenhum problema. Ela era uma figueira normal, como todas as outras. Ela tinha jeito de figueira, cara de figueira, cheiro de figueira. Ela tinha o tamanho normal de uma figueira. Ela tinha tronco de figueira, galhos de figueira. Ela tinha folhas de figueira. Quem sabe até mesmo flores de figueira. Ela era uma figueira normal, como todas as outras. Mas ela tinha um problema muito sério, que era não produzir frutos. E o vinhateiro sabia que o problema não estava onde os nossos olhos pudessem ver. O problema estava debaixo do solo, o problema estava na raiz. A raiz era o problema. A raiz estava doente. Alguma coisa acontecia debaixo do solo que impedia aquela figueira de produzir figos, impedia aquela figueira de cumprir o seu propósito de existir, ou seja, produzir figos. E aí ele pede mais uma oportunidade para que ele escave ao redor, para que ele deixe à mostra as raízes, para ali sim identificar o problema e colocar ali o adubo, o esterco, para que possa dar mais vitaminas na raiz, para que assim a raiz possa absorver esses nutrientes e esta árvore encontre forças e nutrientes suficientes para começar a produzir frutos. Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu faço a aplicação para com a nossa vida. O nosso problema muitas vezes não está naquilo que todo mundo vê. Nós muitas vezes não demonstramos no exterior aquilo que está no nosso interior.
nós temos cara de crente, cheiro de crente, nós temos atitudes de crente, roupas de crente, nós agimos, nós falamos como crente, nosso vocabulário é de crente, mas nós temos um problema muito sério que está debaixo de nós mesmos, debaixo do solo, onde ninguém vê. Lá nos porões de nossas almas, nós nos encontramos doentes, nós estamos doentes na raiz. A raiz está doente, a raiz está com problema. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa raiz precisa ser exposta. Ela precisa estar à vista de todo mundo, de todo mundo. E essa raiz exposta, só quem pode expô-la é a palavra de Deus. A palavra de Deus expõe os nossos problemas. A palavra de Deus, ela é como um espelho que mostra realmente aquilo que nós somos por dentro, aquilo que nós estamos sentindo, o nosso real problema, a nossa real condição. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus, ela vai lá na divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Então a palavra de Deus precisa mostrar a nossa raiz. É por isso que a palavra de Deus é importante. É por isso que a palavra de Deus tem que ser levada a sério na nossa vida. Porque eu preciso te dizer isso. Ou você começa a dar frutos, ou você será cortado. Ou você começa a produzir frutos para a qual você nasceu para produzir, para a qual você existe para produzir. Você nasceu em Deus para produzir frutos. Você está em Jesus Cristo, na videira verdadeira, para produzir frutos. Você precisa produzir frutos, porque uma hora, a qualquer momento, o dono da vinha vai vir e vai procurar frutos. E se ele não achar, ele vai mandar cortar. E o Espírito Santo tem dado oportunidades para mim, para você, para nós, para que nós possamos produzir frutos. Ele tem escavado o nosso solo, ele tem exposto as nossas raízes, ele tem adubado o solo em volta, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos começar a dar frutos, frutos de arrependimento, frutos de verdade, frutos para a glória de Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. E o tempo está passando. E eu preciso dizer que o tempo não é nosso, o tempo é emprestado. Deus empresta a cada um de nós 24 horas por dia. 24 horas que nós temos para poder fazer, para poder frutificar, para poder fazer algo para o reino. E eu pergunto, o que você tem feito com o tempo que Deus tem lhe dado? O que você tem feito com o tempo que Deus tem lhe concedido? Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. As oportunidades têm sido dadas, as oportunidades têm sido ministradas na nossa vida. E eu pergunto, cadê o fruto? E o dono da vinha está perguntando, mais uma vez eu venho aqui e não tem fruto nenhum. Corta. Por que ocupa o solo inutilmente? A verdade que precisa ser dita é, se der fruto, fica. E se não der, então mandará cortar. O tempo tem passado. O tempo tem passado por nós. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E nós precisamos dar frutos. Os frutos precisam começar a aparecer. Nós não poderemos falar ao dono da vinha que o problema é o solo, o problema é o sol, o problema é o clima. Nada disso é o problema. O solo é bom, o clima está favorável, o sol tem aparecido na medida certa, a chuva tem caído. O problema está na raiz. A raiz é o problema. A raiz precisa ser exposta. A raiz precisa ser adubada. E o Espírito Santo está fazendo esse processo em nós. Está estercando, está escavando
mostrando onde está o problema. A palavra de Deus tem feito isso. Ela tem nos limpado, bendito seja o nome do Senhor. O vinhateiro tem um remédio. Ele tem um remédio para nos curar. Porque só assim nós ficaremos plantados na vinha de Deus. Caso contrário, seremos cortados definitivamente da lavoura de Deus. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Nós queremos continuar plantados. Eu preciso dizer para você, assim como falei no começo, de que essa palavra ela foi dita para Israel. Israel teve todas as oportunidades de frutificar. Israel teve todas as oportunidades de produzir frutos. E não o fez. E por isso Israel foi cortado. Paulo diz isso. Israel foi cortado. Se Deus não teve misericórdia do seu povo escolhido, Israel, por que teria misericórdia de nós? Comigo e com você não será diferente. Mas que possamos pedir misericórdia a Deus e que possamos começar a frutificar. Que os nossos frutos sejam em abundância, a 100 por 1, 60 por 1, 50 por 1. E que assim o nome de Jesus Cristo seja glorificado na nossa vida. Deus abençoe a sua vida.